Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos do 31º Conselho Espírita de Unificação. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estudo, mais essa oportunidade de nos reunirmos no entorno da mensagem espírita. E para nós, então, podermos nos harmonizar, nos prepararmos para o estudo, eu gostaria de propor a leitura de uma página do livro Fonte Viva, a obra do nosso inesquecível Emmanuel. Nós vamos para o item 128. Não rejeiteis a confiança. E é exatamente essa lição que vai nortear todo o estudo dessa noite. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil, perante o malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso, em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te importa a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiverdes, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza, como Cristo, e aguarda, confiante, o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Meus irmãos, inspirado nessa belíssima mensagem do Espírito Emmanuel, eu gostaria de convidá-los a todos para uma prece, para que nós possamos então iniciar o nosso estudo. E assim, Senhor, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, na certeza da Tua presença aqui conosco, que já sentimos, através de Teus mensageiros, nossos amigos espirituais, nossos anjos. Que a presença desses nossos irmãos nesse nosso momento possa abençoar esse lar, todos os lares, implantando aqui uma luz que permanecerá acesa em nossos corações, nos dando paciência, compreensão, acalmando os nossos corações ansiosos, iluminando os nossos pensamentos e os nossos passos. Sê conosco, Senhor, que essa luz possa permanecer constante em nossas vidas, nos inspirando sempre, nos auxiliando nas melhores escolhas. Mas eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, Senhor, nós te pedimos mais, que toda essa luz que se derrama sobre nós, oriunda de Ti naturalmente, que ela daqui se irradie, amparando aqueles que necessitam, amparando aqueles que passam pela provação, aqueles em que nós mentalizamos nesses instantes. Amigos, familiares, onde quer que eles estejam, eles possam também te sentir como nós te sentimos aqui nesse momento. Ampara aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, nas marquises, nas ruas, aqueles que desencarnam desconhecendo as Tuas verdades. Que a Sua luz possa abençoá-los todos. Queremos também não apenas pedir, Senhor, mas te agradecer. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia, pelo teto que nos abriga. Te agradecemos pela roupa que nos ampara, por nossas famílias, até mesmo pelos momentos difíceis. Por tudo te rendemos graças. Somos gratos pela oportunidade do trabalho, do aprendizado,
por cada novo dia, por cada recomeço. Por tudo te agradecemos, Senhor, e assim, em teu nome, Divino Mestre, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, nós queremos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Sê conosco, Senhor, e obrigado por tudo. Boa noite. Boa noite, então, novamente a todos os nossos irmãos. E é com muita alegria que nós temos essa oportunidade de nos reunirmos no entorno da mensagem espírita, principalmente nesse momento tão especial que nós estamos vivendo. Nós estamos nas horas iniciais, nas primeiras horas do mês de maio. Começa exatamente com uma homenagem a todos os trabalhadores. Nós pensamos nas atividades laboriosas da terra, mas nós não podemos esquecer dos trabalhadores do invisível. Nós não estamos nos referindo apenas ao pão que sacia o corpo, mas naturalmente aos pães espirituais. Somos todos trabalhadores, não é isso? Ou ao menos nos candidatamos a esse trabalho. Então nós gostaríamos de iniciar rendendo homenagens a todos os trabalhadores. Também um mês dedicado às mulheres, o mês de maio, um mês dedicado às mães, me perdoem. Um mês dedicado às mães, que todas elas possam se sentir nesse mês homenageadas, amparadas. As mães que representam para nós o portal sagrado das reencarnações. Todos nós, sem exceção, nós só viemos à vida através de um ventre materno. Então somos muito gratos pelas nossas primeiras mestras, nossas educadoras, aquelas que nos auxiliaram, compreendendo também aquelas que não tiveram condições, mas temos a certeza de que verdadeiramente cada um de nós recebe aquilo de acordo com as suas necessidades. Somos muito gratos por todas as oportunidades. E para iniciar esse nosso estudo, eu gostaria de propor uma reflexão. Ora, Jesus é o governador espiritual desse planeta. É o governador espiritual desse educandário. É ele, então, que nós buscamos seguir, que nós buscamos aprender, não é isso? Nós temos a figura de Jesus, nós espíritas. Nós não temos a figura de Jesus como alguém inacessível, distante, ou naqueles paraísos, naquele céu da ociosidade. Nós o temos próximo de nós, não é isso? Ele está conosco através de teus mensageiros. Nós estamos mergulhados em Jesus, porque Ele é capaz de envolver todo o nosso orbe com a sua luz, com o seu amor. Estamos todos nós mergulhados em Jesus. Mas é estranho porque quando nós pegamos alguns textos do Evangelho, o Evangelho que sempre norteia os nossos estudos, não é isso? Quando nós pegamos alguns textos do Evangelho, eles se apresentam um pouco estranhos, porque nós aprendemos a ver em Jesus, a enxergar em Jesus a figura do príncipe da paz, aquele que nos ensinou a tolerarmos-nos, a não revidarmos as ofensas, ele que nos conclamava para que fôssemos capazes de nos amarmos apesar das nossas dificuldades, dizendo que do nosso desafio de amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam, de amarmos até os nossos inimigos. Ele que é para nós soberanamente um príncipe da paz, nos seus diversos exemplos de tolerância, de compreensão, de perdão. Entretanto, quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, nos versículos 30 em diante, nós vamos encontrar ali, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar ali uma série de lições que Jesus nos dá, para que nós pudéssemos disseminar a boa nova, espalhar a sua mensagem. Falava ele aos seus discípulos. Ele dizia, então, como é que nós deveríamos nos portar quando nós saíssemos por aí espalhando a mensagem através das obras, através das nossas ações, até porque sabia Jesus que haveriam muitos aqueles que falariam apenas, mas ele conclamava os seus discípulos para que obrassem, para que construíssem, distribuíssem os pães, sanassem a dor. E ele orientava, o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, ele está orientando os seus discípulos para que eles pudessem, então, disseminar a boa mensagem, a boa nova. Num determinado momento, ele vai chegar a dizer algo mais ou menos assim. Ele vai pedir aos seus discípulos que eles não carregassem em seus cintos nem ouro, nem prata e nem o bronze. E que ele não tivesse 2 cajados, 2 alforjes, 2 pares de sandália, 2 capas, 2 túnicas. Jesus nos recomendava que vivêssemos com o mínimo necessário, não é isso? Ele dizia para nós não carregarmos nem o ouro e nem a prata, que nós não tivéssemos 2 daquilo que nós não necessitássemos.
Jesus verdadeiramente nos conclamava a vivermos no mundo sem verdadeiramente sermos do mundo. É curioso porque, quando nós observamos alguns estudos dos evangelhos, a gente percebe que essa parte do evangelho, algumas partes dos evangelhos, elas são muito pouco estudadas. Particularmente, a impressão que nós temos é que nós escolhemos aquilo que nós vamos estudar. E esse capítulo é particularmente muito pouco escolhido. Mas, seguindo nos seus versículos, vai ter um determinado momento que Jesus vai nos falar que nós seremos perseguidos, levados aos tribunais, nós seremos açoitados, apedrejados, presos. E ele então termina esse pensamento dizendo o seguinte: não penseis que eu vim trazer a paz para o mundo. Eu vim trazer a espada. Mas, Guilherme, que frase forte, não é isso? Sim, não só forte, como se você a estuda isoladamente, você pode correr o risco de fazer uma interpretação equivocada. Naturalmente que Jesus não estava fazendo apologia à arma ou à violência. Naturalmente que ele estava nos alertando. Ele estava nos alertando porque a espada, sendo a espada um símbolo de batalha, ele estava dizendo que nós, mesmo candidatos ao seu discipulado, nós que nos candidatamos a seguir o príncipe da paz, nós teremos invariavelmente que enfrentar muitas batalhas. É curioso porque algumas pessoas adentram a religião ou buscam a mensagem de Jesus crendo que encontrarão a paz no sentido do mundo. As pessoas se surpreendem quando percebem que suas dificuldades não somem só porque se converteram à mensagem dos evangelhos. Ora, não existe ninguém que esteja isento dos problemas ou das dificuldades. Sermos dedicados à mensagem dos evangelhos, no sentido de nos transformarmos moralmente, no sentido de vencermos a nós mesmos, no sentido de nos amarmos, no sentido da prática da caridade, isso não nos livra dos problemas do mundo. É claro que não, pelo amor de Deus. Ora, nem Jesus livrou-se dos seus problemas quando esteve entre nós. E cremos que ele verdadeiramente esteve. Nós sabemos que ele enfrentou perseguições, ele enfrentou calúnias, ele enfrentou dificuldades de toda ordem, ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou a calúnia, a defamação, ele enfrentou os açoites. Entretanto, ao final de tudo isso, ele encontrou a cruz. Alguns dirão assim: Guilherme, mas ele teve ajuda na cruz. Ele teve Simão, o Cirineu, que lhe ajudou com a cruz. Sim, é verdade. Segundo a narrativa dos evangelhos, ele realmente, naquele momento, ele teve uma ajuda. Entretanto, ao final daquela caminhada, a cruz volta para os seus ombros. Nem Jesus se livrou dos seus problemas, das dificuldades que ele tinha que enfrentar, nos deixando esse exemplo maravilhoso. Ora, nós não temos que ambicionar que nossos problemas sejam retirados. Claro que não, pelo amor de Deus. Existe um propósito, um motivo para eles estarem em nossas vidas. Nós devemos pedir forças, não é isso? Devemos pedir forças para superá-los, para vencermos, na certeza de que não existem cruzes pesadas para ombros frágeis. Nós enfrentamos aquilo de acordo com a nossa capacidade e de acordo com as nossas necessidades. Quando nós falamos dos evangelhos, do evangelho no sentido de boa nova, de boa novidade, estendendo aos conhecimentos espíritas, naturalmente, a mensagem espírita, a mensagem dos evangelhos, é uma mensagem que verdadeiramente nos fortalece nesse sentido. A gente faz a seguinte reflexão: a dor que nós sentimos, as dificuldades que nós enfrentamos, isso seria uma coisa boa ou uma coisa ruim? Existe uma tendência nossa a imaginar que pessoas boas merecem coisas boas o tempo todo e pessoas más ou pessoas ruins, elas merecem ser castigadas. Nós associamos as dificuldades e a dor a castigo. E isso não é verdade. Não é verdade. Ora, quando nós, olhando a vida na unicidade das existências, as pessoas que olham a vida como sendo, como se a vida fosse essa existência, como se a vida fosse apenas isso, essas pessoas se surpreendem quando observam, por exemplo, que não raro pessoas boas passam por grandes dificuldades. E muitas vezes nós encontramos entre nós, até destacados socialmente, pessoas muito ruins, tendo uma vida muito repleta de confortos, muitos com menos dificuldade do que pessoas boas, e a gente é convidado, então, naturalmente, a fazermos uma reflexão sobre a dor. Seria a dor um castigo? O que de fato é a dor? Mas sofremos todos. Todos nós sofremos. Não existe ninguém que não sofra, mas
É tão chato, é tão constrangedor vermos pessoas boas passando por grandes dificuldades, experimentando a dor, e às vezes, como eu digo, pessoas que se alimentam da calúnia, da maldade, que usurpam, que subtraem, que são belicosas, essas pessoas às vezes se apresentam passando por menos dificuldades. Então nós temos essa ideia de associar a dor a castigo, mas isso não é verdade. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que todos nós sofremos. Nós não temos como mensurar o quanto o outro sofre, mas todos nós sofremos, porque não existem privilegiados entre nós. A dor e o sofrimento está na presença está na vida de todos, como teve inclusive na de Jesus entre nós. Também enfrentou ele grandes dificuldades, inclusive a cruz. Nós não podemos alimentar a ideia de que uma vida sem dor e uma vida sem sofrimento está relacionado ao bem que nós fazemos, porque isso não é recompensa do bem, pelo amor de Deus. Isso é uma ideia infantil e nós vamos tentar explorar esse assunto ao longo desses momentos em que nós estaremos juntos. Bom, eu gostaria de iniciar lembrando um personagem chamado Dômacles. Dômacles, ele era uma espécie de ajudante, de cortesão, ele era uma espécie de bobo da corte. Existia um rei chamado Dionísio II. A história desse rei é uma história um pouco controversa. Ele havia se tornado rei através de um golpe. Ele era verdadeiramente alguém muito belicoso, um general. E ele tinha ao seu lado, então, a figura de Dômacles. Dômacles, ele o invejava. Dômacles, todos os dias, Dômacles falava para Dionísio II. Dômacles falava: "Ah, Senhor, como eu te invejo, como eu gostaria de estar no seu lugar." Porque para Dômacles via Dionísio então nas festas, nos banquetes, recebendo as homenagens. Ele podia vestir as melhores sedas, beber dos melhores vinhos, ele mandava e era obedecido. Então Dômacles via na figura de Dionísio, ele tinha ali um modelo que ele gostaria de seguir, porque ele só via louros, ele só via beleza. E ele dizia isso diversas vezes para Dionísio: "Ah, Senhor, como eu gostaria de estar no seu lugar e sentir tudo aquilo que tu sentes, porque tu podes possuir mulheres, comer do bom e do melhor, beber do melhor vinho, mandar e ser obedecido." E diariamente, então, Dômacles, ele tecia esses comentários a Dionísio, até que um dia Dionísio, ele se chateou. Ele se chateou e teria dito assim para Dômacles: "Tá, então nós vamos fazer o seguinte: amanhã você vai ser rei no meu lugar, e durante 24 horas você vai poder sentir tudo aquilo que eu sinto, e vai sentir toda a felicidade, toda a alegria. Você vai poder perceber exatamente como é a minha vida." E naturalmente que Dômacles ficou todo felizinho, não é isso? Ele ficou pulando, saltitando de felicidade. E sabe o que é mais curioso dessa história? É que era realmente verdade. No dia seguinte, então, quando Dômacles chegou no palácio, Dionísio lhe apontou o trono e disse: "Pronto, é todo seu. Você pode sentar-se no trono no meu lugar. Durante 24 horas você vai poder sentir tudo aquilo que eu sinto e perceber a minha felicidade." Dômacles sentou no trono, e quando ele já ia erguendo o dedinho para começar a mandar, ele olhou para cima e se surpreendeu, porque ele viu uma espada apontada para sua cabeça, presa apenas por uma crina de cavalo. E ele imediatamente voltou-se para Dionísio e perguntou: "Mas, Senhor, que brincadeira é essa?" O que Dionísio teria então esclarecido: "Ora, você não pediu que você pudesse sentir tudo aquilo que eu sinto? É assim que eu me sinto o tempo todo." Dômacles via as festas, Dômacles via o luxo, Dômacles via os banquetes, mas nós não temos como sentir o que passa no coração das pessoas. Não existe ninguém que não passe por dores e dificuldades, porque seriam privilegiados, e não existem privilegiados entre nós. Dionísio, como eu disse, ele havia chegado ao poder através de um golpe. Naturalmente, as pessoas que chegam ao poder dessa forma não conseguem sentir tranquilidade, porque vão sempre ter a sensação de que outras pessoas podem ter a mesma ideia, por exemplo. Então era assim que Dionísio se sentia, como se tivesse uma espada apontada para sua cabeça o tempo todo. E era isso que Dômacles estava experimentando. Essa história, esse mito grego,
Ele nos convida verdadeiramente a fazermos uma reflexão. Nós costumamos nos inspirar em outras pessoas, não é isso? Nós cremos verdadeiramente quando vemos pessoas em viagens, em palácios. Nesse momento em que nós estamos vivendo de redes sociais, a impressão que nós temos é que todos são felizes, porque as pessoas só colocam nas redes sociais, só postam vitória, felicidade. E nós olhamos assim, e é natural que nós tenhamos essa sensação de que existem pessoas entre nós que não sentem dor. Isso não é verdade. É uma condição humana, é uma condição de toda a humanidade. Não existem privilegiados entre nós. Todos nós sofremos. Existem aqueles que sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos sofremos. E existem pessoas, então, existem pessoas boas que passam por dificuldades? Claro que existem. É sermos bons ou buscarmos seguir uma mensagem de fraternidade e de amor, isso não é capaz de anular milênios de faltas e dificuldades nossas. Nós respondemos por aquilo que nós fazemos e a dor é uma necessidade de crescimento. Todos nós passamos invariavelmente por aquilo do qual nós necessitamos passar, por mais que nós não tenhamos condições de compreender no momento, mas todos nós passamos por aquilo do qual nós temos necessidade, porque a lei é de amor. A lei é de amor, e nós não podemos interpretar a dor e as dificuldades como algo ruim, como nos ensina a interpretar o filósofo Nietzsche. Nietzsche ele vai usar uma expressão que é a transvalorização da dor. Ele cria verdadeiramente que a dor ela era um mestre que auxiliava as pessoas a crescerem, a serem melhores, a se agigantarem. Seria uma condição para nos tornarmos grandes, seria experimentarmos a dor. Para Nietzsche. Quando nós pegamos outros filósofos, como por exemplo os estoicos, no estoicismo nós vamos encontrar uma outra reflexão interessante sobre a dor e as dificuldades. Os estoicos criam, e na minha percepção eu também penso assim, eles criam que as dificuldades que nós enfrentamos, no momento em que nós estamos enfrentando, elas são muito maiores do que verdadeiramente são, de fato. Existe uma distância entre aquilo que nós imaginamos e a realidade. É normal nós estarmos vivendo determinadas dificuldades, determinadas provas, que se parecem imensas, e nós chegamos a pensar até que nós não passaremos. Quantas vezes já não aconteceu conosco? Passarmos por uma prova em que nós acreditávamos que nós não teríamos condições de passar. E passamos. Não passamos? Todos nós, eu tenho certeza, já passamos por aquela prova e passaremos por outras ainda, das quais nós dizíamos que nós não teríamos condições de passar. E nós passamos. No momento em que nós passávamos, nós acreditávamos até que nós não conseguiríamos e conseguimos. E conseguimos, e hoje nós relembramos até rindo. Aquilo que foi nos momentos de angústia, ou quando superados, nós lembramos até rindo. Até rindo, porque superamos. São inúmeras as dificuldades e nós sempre superamos. Porque existem naturalmente provas e dores, mas não existe nada que dure para sempre, pelo amor de Deus. Não existe uma dor que dure para sempre. Não existe. Porque nem no dilúvio foi assim, no mito bíblico do dilúvio. Nós temos lá uma chuva que durou 40 dias e 40 noites, entretanto, no 41º dia o sol volta a brilhar. E é assim com todo mundo. Outros dirão, não, Guilherme, claro que não. Existem dores que duram uma vida inteira. Mas de que vida você está falando? Porque a vida plena é além dessa vida, em plenitude. Isso aqui é uma passagem. Toda dor que nós enfrentamos, toda dificuldade boa para o nosso crescimento, ela se acaba, naturalmente se acaba, porque as dores físicas permanecem no corpo e o corpo fica para trás. É apenas uma veste, não é isso? E quando nós passamos as dificuldades sociais, quando nós passamos as nossas dificuldades em família, que nos faz sofrer, nós sabemos que essas dores, elas são experiências do mundo, mas na verdadeira vida, essas dores foram apenas lições, porque elas não nos acompanham normalmente. As dores do mundo ficam no mundo. Então nós temos que aproveitá-las na certeza de que nós passamos por aquilo do qual nós necessitamos. Mas como assim, Guilherme, nós necessitamos? Ora, meus irmãos, o mundo é muito justo e tudo é perfeito. Cada um recebe de acordo com as suas necessidades. Eu, Guilherme, por exemplo, eu vibro no rancor, eu vibro na inveja, eu vibro no ciúme.
E essas energias que ainda partem de mim, eu as emano, como nos ensina André Luiz, nosso pensamento é semelhante verdadeiramente a uma usina em que cria, que transforma, que materializa esses sentimentos. E quando eu vibro a mágoa, quando eu vibro o rancor, eu exteriorizo essas energias que podem até ser invisíveis aos nossos olhos, mas elas existem. Tem pessoas que são capazes de sentir verdadeiramente. Mas pensa comigo, as energias que eu emano, elas me pertencem. Elas não são para o universo. O universo não tem um depósito de energia negativa do Guilherme. Toda energia negativa que eu emano, assim como as positivas também, toda energia negativa que eu emano, ela volta para mim e ela vai me encontrar. E eu vou ter a oportunidade de reparar. Essa energia que eu emano para o universo, ela retorna. E vai haver um momento em que na minha vida essas energias retornam. E as dificuldades aparecerão, que é natural. Algumas pessoas dirão assim: eu estou vivendo uma maré de azar. Meus irmãos, sorte e azar são pensamentos infantis nossos. Nós compreendemos na mensagem espírita que existe colheita, semeadura e colheita. Nós passamos por aquilo do qual nós necessitamos. Normalmente as dificuldades que nós passamos são colheitas de sementeiras nossas, são sementes que nós plantamos, e é natural que sejamos nós também que tenhamos que colher esses frutos. Os frutos mais doces e os frutos mais amargos são nossos, pelo amor de Deus. É bem verdade que existem as provas do mundo, das dificuldades do mundo, as expiações, mas invariavelmente elas nos servem para crescer quando nós sabemos aproveitar naturalmente. Temos que saber aproveitar, ressignificar as dificuldades. Que lição essa dificuldade está me trazendo? Porque elas são sempre para o bem, porque a lei é de amor. Por mais que nos traga dor e sofrimento, creiamos, isso passa. E como resultado disso, nós vamos ter uma pessoa mais forte. Nós vamos ter alguém melhor. Nós temos a necessidade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a necessidade da dor e das aflições. Nós temos necessidade, porque elas invariavelmente nos impulsionam para frente, como cria Nietzsche. Dentro do seu materialismo, ele era capaz de perceber isso. Ele percebia verdadeiramente que a dor era um mestre. E quando nós sabemos aproveitar as lições, refletir sobre as lições, invariavelmente nós crescemos com isso. Eu acabei de me lembrar, meus irmãos, de me lembrar de uma crônica do irmão do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier, né? Por favor, é apenas uma crônica. Mas dizia, nessa crônica, Humberto de Campos dizia que existia uma família que tinha devoção a Santo Antônio. Era uma família muito humilde, que viviam com o necessário apenas. E eles tinham muita devoção a Santo Antônio. Então eles faziam orações pedindo a Santo Antônio que interviesse em suas vidas, que pudesse auxiliá-los a melhorar de vida. Eles tinham ambição de melhorarem nos seus empregos, nos seus estudos, melhorarem socialmente. Até que Santo Antônio, lá nas paragens espirituais superiores, nós imaginamos, Santo Antônio, então, ele recebeu essas orações. E ele veio à Terra. Meus irmãos, por favor, é apenas uma crônica. Ele teria vindo à Terra. E ele teria, então, queria estudar uma forma de ajudar aquela família. Então ele começa a estudar aquela família e ele observou que aquela família vivia no entorno de uma vaca. Sim, tinha uma vaquinha extremamente generosa que dava tanto leite, mas tanto leite, que esse leite era capaz de abastecer a família, ainda sobrava leite para que eles pudessem vender e terem lá os trocados para que eles pudessem viver exatamente com o mínimo necessário. E eles diariamente oravam a Santo Antônio para que interviesse, para que eles pudessem melhorar de vida, para que Santo Antônio pudesse auxiliá-los, para que eles pudessem melhorar de vida. Santo Antônio estudou a vida deles, olhou, analisou bem e empurrou a vaquinha morro abaixo, a vaquinha desencarnou. E Santo Antônio então voltou para as passagens superiores. Meus irmãos, eu repito, isso é apenas uma crônica. Alguns anos mais tarde, Santo Antônio então resolveu voltar à Terra para ver como estava aquela família que ele havia auxiliado. Quando ele retornou, aquelas pessoas, aqueles que se encontravam desempregados, conseguiram empregos. Aqueles que ambicionavam estudar, se dedicaram aos estudos. Eles ampliaram as possibilidades. Tem uma lição nessa história. Essa crônica é uma crônica através da mediunidade de Chico Xavier, é uma crônica do espírito Humberto de Campos.
E nós podemos fazer uma reflexão sobre essa crônica. Às vezes, coisas ruins nos acontecem para que nós nos movamos em outro sentido, para que nós verdadeiramente consigamos sair daquele conforto, para que nós possamos verdadeiramente nos oferecer novos desafios. Como diz o ditado popular, é a necessidade que faz o sapo pular. É a necessidade. O que nós precisamos é saber ressignificar as dificuldades e a dor que sentimos. A gente não pode ficar só lamentando. Não pode ser apenas isso. Claro que não. É necessário que nós saibamos aproveitar os momentos difíceis, ressignificando verdadeiramente a dor e tentando aproveitar ao máximo as lições que estão ocultas naquela dor. As dificuldades que nós enfrentamos, como eu disse, ela pode ter duas naturezas. Pode ser uma prova, as vicissitudes do mundo em que nós vivemos. Todos nós nos submetemos às provas do mundo, uma necessidade nossa também, naturalmente. Ou as provas podem ser expiatórias. Nós podemos estar verdadeiramente recebendo de retorno aquilo que nós semeamos, aquelas vibrações, aquilo que nós fizemos. Nós temos que desfazer o mal feito para que nós possamos nos purificar e seguir para frente, não é isso? E nós precisamos passar por essas dificuldades. E como eu disse, não existe entre nós ninguém isento da dor e da dificuldade. Não existem privilegiados. O Chico que era o amor encarnado. Quando nós vemos a sua biografia, já expressa até nas salas de cinema, nós percebemos a quantidade de dificuldades que ele enfrentava. Ele era alguém que verdadeiramente vivia com o mínimo necessário. E tantos outros personagens que enfrentaram dificuldades sociais, dificuldades morais, calúnias, perseguições, enfrentaram as agruras do mundo, não é isso? Por necessidade, porque nós passamos por aquilo do qual nós necessitamos. Lógico, não sendo eu, Guilherme, um espírito missionário que está aqui na Terra enquanto missionário, sem ter, vamos dizer assim, sem ter dívidas para pagar. Isso não é uma realidade. Mesmo os espíritos superiores, quando estiveram entre nós, passaram por muitas dificuldades. Nós temos na literatura espírita um caso muito curioso. No livro Renúncia, nós temos lá a história de Alcione. Alcione foi um espírito que se sublimou e teve condições de ir para paragens superiores, para outros mundos, mas ele retorna. Ele retorna porque ele tinha necessidade de auxiliar alguém que havia ficado para trás. Ele via que aquela pessoa, ela não conseguiria, ela precisava de forças. Então, ele pede para reencarnar, mesmo não sendo mais uma necessidade. Era um espírito que não tinha mais a necessidade de reencarnar, mas ele pede. Por amor, ele pede. Então, ele reencarna, ele é atendido o seu pedido e ele reencarna. Mas ele sofre. É claro, ele passa por inúmeras dificuldades, ou dificuldades que não são provocadas por ele, pelo amor de Deus, mas são provas. São as vicissitudes do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde ainda encontramos a iniquidade, as dificuldades sociais, as mazelas. Não tem como alguém estar no mundo sem experimentar isso. Não tem, naturalmente. Mas, Guilherme, existem aqueles que estão muito distantes de nós. Nós pensamos naquelas pessoas que recebem a cada instante milhões. Aquelas pessoas que parecem-nos verdadeiramente privilegiadas, acreditem, essas pessoas também passam pelas dores e pelas dificuldades. Elas passam. Eu lembro de um capítulo na história que todos nós estudamos quando estivemos nos bancos de escola. Nós estudamos sobre a Revolução Francesa. Nós conhecemos lá a corte do rei Luís XV, Luís XVI, eles que construíram o Palácio de Versalhes. Eles se achavam verdadeiramente deuses. Eles faziam festas com os melhores champanhes, com os melhores vinhos, com o que tinha de melhor para se comer, enquanto o povo amíngua. E eram eles os administradores, eram eles que tinham que prover condições para o povo viver bem, mas não, eles viviam nas suas festas, eles viviam na luxúria, no luxo, verdadeiramente no luxo. O Palácio de Versalhes até hoje é um símbolo dessa nobreza, não é isso? E nós vamos encontrar na obra Loucura e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele trazendo uma informação no mínimo curiosa.
Esses espíritos, naturalmente, que eles pediram uma reencarnação para que eles pudessem reparar as suas faltas e aprender a valorizar a vida, vê-la com outros olhos. Esses espíritos, então, teriam reencarnado no continente africano e teriam sido trazidos ao Brasil na condição de escravizados. Teriam sido muitos desses espíritos que tinham a necessidade de passar por essa experiência, por uma necessidade de educarem-se, então. Ninguém sofre sem que haja um motivo pedagógico, um motivo de crescimento, e aqueles indivíduos que viveram essa realidade, o que não isenta naturalmente, não isenta também aqueles que fizeram eles passar por isso, também responderão pelas suas faltas, mas aqueles espíritos então vivenciaram uma necessidade. E as pessoas, nós que fizemos, que infringimos essas dificuldades a eles, nós também responderemos. Vivemos num mundo que ainda existe a necessidade dos escândalos, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Então é natural que os escravizadores respondam pelos seus crimes, enquanto aqueles que foram escravizados também estavam naquele momento respondendo pelos seus. Então a vida ela vai fazendo com que sempre que haja a figura de um devedor, invariavelmente vai existir a figura de um cobrador, e assim nós vamos de sofrimento em sofrimento, de aprendizado em aprendizado, de dor em dor, nós vamos nos burilando, nós vamos aprendendo, nós já vamos aprendendo a desejar para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco, nós vamos aprendendo a compreender e a tolerar sem julgamentos, mas nós vamos passando por essas experiências para aprender isso, nós vamos experimentando a dor até nós entendermos que a dor que nós sentimos é ruim, de forma que, quando eu vejo outro irmão em dor, eu me coloco no lugar dele. E eu sei o quanto ele precisa, porque o quanto eu gostaria de receber quando era eu passando por essa dificuldade. E assim nós vamos progredindo, nós vamos crescendo, nós vamos caminhando, não é isso? Todos nós, invariavelmente. Quando nós vemos na história da humanidade pessoas passando por graves expiações, às vezes desastres naturais, situações sociais muito difíceis, guerras, conflitos, nós não podemos esquecer que na história da humanidade, nos 7 milênios que nós temos de civilização, esse conceito de 7 milênios de civilização é uma visão eurocentrista. Mas vamos considerar assim, nesses 7 milênios que nós temos de civilização, quantas guerras já não existiram? Quantas carnificinas? E essas almas retornam para responder pelos seus erros. As pessoas que erram retornam para reparar seus erros, para poderem crescer. Nós tivemos guerras terríveis ao longo da história, diversos níveis de violência. Nós tivemos toda sorte de violência nas culturas, por exemplo, que diminuíram as pessoas de pele negra, nas culturas que diminuíram a figura feminina, nas figuras que foram cruéis, que escravizaram, que maltrataram. Essas pessoas reencarnam, e é natural que elas tenham que responder por tudo isso. Nesses 7 milênios de civilização, quantas histórias nós não temos registradas, e nós vemos dor e sofrimento à nossa volta, nós compreendemos, nós vemos resgate para dois, para aquele que passa pela dificuldade e para mim que vejo o outro passando em dificuldade, porque a nossa tarefa é ajudar sempre, é diminuir a dor, é amarmos-nos. Então, quando nós encontramos alguém em dificuldade, é para nós uma oportunidade. Se é alguém distante, que seja direcionado pelo menos uma prece, mas se é alguém próximo, que nós possamos nos oferecer, que nós possamos socorrer, que nós possamos auxiliar. É assim que está no Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas que cruzam nossos caminhos em dificuldade são para nós uma oportunidade verdadeira, que não vamos desperdiçar em julgamentos. A gente adora ficar julgando as pessoas, não é isso? Nós ficamos separando as pessoas em quem merece e quem não merece ser ajudado, quando a nossa tarefa é ajudar, pelo amor de Deus. Então, ao longo de toda a historiografia planetária, nós sempre vimos muitas dificuldades, muitas guerras, me perdoem, muitas guerras, muita crueldade. E é natural que os cruéis, que aquelas pessoas que promoveram as guerras, retornem para responder por aquilo que fizeram. Então nós vamos encontrar durante muito tempo a dor e o sofrimento. Ela pertence a essa história, está entre nós, fui eu, fomos nós. É natural que nós passemos por aquilo que vai nos educar, porque a nossa proposta é de vencermos-nos. Nós estamos aqui para sermos pessoas melhores, para somarmos, que não sejamos aqueles que vão ficar num canto reclamando e apontando erros sociais, erros do mundo. Não, pelo amor de Deus. Vamos ser aqueles que falemos coisas boas, esperança. Vamos colocar luz onde existe trevas. Eu lembro que há muitos anos atrás esteve na cidade de Mendes a figura de Raul Teixeira,
uma casa espírita em Mendes, chamada Vicente de Paulo, ela trouxe para a cidade de Mendes, acho que por 2 vezes, já tem bastante tempo, mas eu tenho a impressão que por 2 vezes eles trouxeram a figura de Raul Teixeira para fazer uma palestra. E eu lembro de, numa dessas palestras, Raul Teixeira ter contado uma história que foi tão impactante, mas tão impactante para mim que eu memorizei. Eu já ouvi contando essa história em outros locais, gravando, palestras gravadas, mas nessa ocasião, então, ele contou essa história com mais riqueza de detalhes. E então ele havia contado, Raul Teixeira contava, que ele, não sei se nós conhecemos a sua biografia, mas Raul Teixeira, além de grande expositor e médium espírita, alguém que verdadeiramente lidera uma obra caritativa, um servidor de Jesus entre nós, ele para o mundo, ele era um professor universitário, alguém formado em física, e ele era professor na Universidade Federal Fluminense, eu creio que hoje é aposentado. E ele narrou que, numa determinada ocasião, ele iria se reunir com outros colegas professores num restaurante. Sabe esses restaurantes em que você come muito bem, com muita fartura, que você tem de tudo e que, eventualmente, nós fazemos confraternizações, não é isso? Temos essas oportunidades. Então, ele estava indo para um desses restaurantes. Quando, de repente, ele para num semáforo, num cruzamento, numa importante avenida de Niterói. Ele para nesse cruzamento e ele olha, uma coisa lhe chama a atenção. E ele vê uma pessoa catando comida do lixo. E ele fica tão impactado com aquilo, porque ele é alguém de consciência desperta. Se fosse eu, por exemplo, eu talvez olhasse para aquilo e não me impactasse tanto. Eu desse de ombros e seguisse o meu caminho. Mas era o Raul Teixeira. Era esse personagem bastante iluminado. Quando o sinal abriu, ele se viu na necessidade de seguir a sua viagem, mas ele não conseguiu ficar bem. Ele narrava, então, que quando ele estava almoçando, a figura daquele homem catando comida no lixo vinha sempre à sua mente, de forma que ele não sossegou enquanto ele não fizesse uma quentinha. Ele fez uma quentinha com o que tinha ali de melhor, que ele gostaria de receber se fosse ele naquele local. Ele fez essa quentinha e voltou naquela rua, e pasme, o homem estava lá. E ele foi com muita felicidade, invadido de muita alegria. Ele foi levar aquela quentinha, aquela comida para aquele homem que se encontrava naquela condição de estar morando na rua e tendo que comer do lixo. Quando ele se aproximou do homem repleto de sinceridade e felicidade, aquele homem então deu um tapa na quentinha, jogando tudo no chão. E começou a gritar, e ele ficando constrangido, porque as pessoas podiam ter a impressão de que ele estava fazendo mal para aquele homem. Aquele homem gritava, e jogou toda a comida que ele fez com tanto carinho, jogou no chão. Uma pessoa num bar próximo, num estabelecimento comercial próximo, vendo o constrangimento que ele estava passando, chamou e disse: "Não se preocupe, esse homem é assim mesmo. Ele está todos os dias nessa rua. E ele não aceita nada que você dê para ele. Se você quer alimentá-lo, você tem que jogar no lixo. Ele só come aquilo que é retirado do lixo, não adianta." Um desses dramas psiquiátricos, porque a mente humana ela é muito criativa, são infinitas as possibilidades, e era ali um desses dramas psiquiátricos estranhos. Aquele homem vivia na rua, não saía daquela rua e só comia o que ele encontrava no lixo. Se você quisesse alimentá-lo, você tinha que primeiro jogar no lixo. E o Raul Teixeira, quando recebeu essa informação, ficou extremamente impactado. Ele ficou impactado com aquilo quando apareceu o Espírito Camilo, seu orientador espiritual, dizendo: "Raul, você sabe quem é esse homem aí reencarnado?" O que o Raul naturalmente disse: "Não, estou vendo agora pela primeira vez." O Espírito Camilo então apontou para uma placa na rua. A rua era a rua Senador Fulano de Tal. Era o nome de um político. E o Espírito Camilo disse: "Tá vendo? Olha o nosso irmão aí reencarnado." Ele, enquanto figura pública, ele teve a oportunidade de fazer muitas coisas para melhorar a vida das pessoas e não fez, pensou só nele. Ao desencarnar, então, a mente lhe cobrou. E ele, então, com a sua cobrança, porque a mente ela é verdadeiramente um cobrador muito eficiente, não é isso? Ele reencarna, então,
com essa patologia. Ele só admitiria comer se fosse antes jogado no lixo. Era exatamente a sua consciência, ele cobrando por aquilo que ele deixou de fazer no passado. Ele que foi um senador, ele que foi um político importante, que teve a oportunidade de diminuir o sofrimento e a fome das pessoas e não o fez pensando só em si, ele reencarna nessa condição para que ele possa vivenciar essa realidade, para que ele possa aprender com isso e responder pelos seus erros. Olha aí o senador reencarnado. E ele não consegue sair dessa rua que no passado lhe homenageou. Então, no seu inconsciente, ele tem a certeza de que ele precisa estar ali, naquele local, que aquele local lhe pertence. Mas ele só admite comer aquele que, enquanto reencarnado, podia ter do bom e do melhor. Ele se via naquela situação de só comer aquilo que jogavam antes no lixo. A sua mente se cobrava, ele se cobrava, porque, na verdade, não existe isso de Deus castiga. Deus não castiga, somos nós. As dificuldades que nós enfrentamos, somos nós, pelo amor de Deus, são criações nossas, são necessidades nossas. Não existe ninguém fazendo com que nós respondamos pelos nossos erros, não. A gente tinha na nossa infantilidade, nós tínhamos aquela ideia de que quando nós desencarnamos, nós encontramos um julgamento. Não é isso? Eu lembro até de um desenho animado, eu sempre falo desse desenho animado quando nós falamos sobre isso. Eu lembro de um desenho animado da minha infância, do Tom lá, do Jerry, era um gato, um rato, creio que todos nós lembremos, porque não é tão antigo assim. Eu lembro que existe um episódio que o gato morre. E quando ele chega lá no mundo espiritual, tem um julgamento. E o juiz era o cão. Ah, meu Deus, que troço injusto. O gato sendo julgado pelo cão. É óbvio que o cão não seria imparcial. Mas então, o gato começa a ser julgado por todos os seus erros. Numa balança, você tinha de um lado as coisas boas que você fez, as virtudes. E do outro, as suas dificuldades morais, os seus erros. E, naturalmente, que o prato com os erros pesou muito mais do que o prato com os acertos. E ele então seria condenado à danação eterna. Isso fez parte da minha infância, mas isso é infantilidade. A mensagem espírita e a mensagem dos evangelhos, ela nos liberta disso, ela é libertadora, porque o objetivo é a felicidade. Não existe um julgamento, não existe, pelo amor de Deus, mas existe um juiz. Existe um juiz. Existe um juiz extremamente rigoroso, extremamente justo. O juiz existe. Não existe julgamento, como nós acreditávamos, como nós críamos no passado. Mas existe sim um juiz, e é a nossa consciência. Invariavelmente nós podemos nos enganar, tentar nos enganar. Nós podemos nos manter em consciência de sono. Mas a nossa consciência, quando desperta, vai fazer com que a gente responda por tudo aquilo que nós fizemos invariavelmente. Porque se houvesse alguém entre nós que pudesse transitar pelo mundo sem compromissos com a consciência, seria um privilegiado. E não existem privilegiados entre nós, nós sempre responderemos por aquilo que nós fizemos. Os nossos erros e os nossos acertos nos pertencem, invariavelmente. Então, sempre que nós passarmos pela dor, pela dificuldade, compreendamos carinhosamente que é uma necessidade nossa. Não estou dizendo que nós devemos ser masoquista, no sentido de alimentar a dor ou de desejar a dor, não é isso. Mas sejamos compreensivos, compreendamos que nós passamos por aquilo do qual nós necessitamos, sendo a lei de amor, e nós enfrentamos aquela dificuldade porque nós precisamos dela. Que nós saibamos aproveitar, na certeza de que sairá desse momento, dessa dificuldade, alguém melhor. Nós sairemos melhores, invariavelmente nós sairemos melhores. Porque nós enfrentamos essa dificuldade como já enfrentamos outras, e mais, enfrentaremos outras ainda, porque a vida é assim. Não existe alguém que só encontra alegria e felicidade. Por mais que nós olhemos nas redes sociais, antigamente nós diríamos nas revistas, não é isso? Eu lembro da minha adolescência que tinha uma revista chamada Revista Caras, que eram pessoas felizes, pessoas bonitas, pessoas de locais muito bonitos, e nós criávamos essa ideia infantil de que são pessoas felizes, que são pessoas privilegiadas no sentido mais amplo. Como hoje fazem as redes sociais, a gente olha as redes sociais e nós temos ali todas as pessoas que estão ali são vencedoras. Todas as pessoas ali expressam, com raras exceções, sua felicidade, suas vitórias, suas conquistas, mas na realidade é que são imagens, são construções, todos nós passamos por dificuldades, não existem privilegiados entre nós, uns enfrentam mais dificuldades, outros menos, de acordo com a sua necessidade.
Ora, enfrentam mais dificuldades pessoas mais fortes que têm mais necessidades. Menos dificuldades enfrentam aquelas pessoas que são mais fracas e possuem menos necessidades. Invariavelmente nós experimentamos, nós passamos por aquilo do qual nós necessitamos, num mecanismo que é extremamente justo, Cada um passa por aquilo que necessita passar. Saibamos aproveitar a dor e as dificuldades. A mensagem espírita ela é libertadora nesse sentido, que faz a gente olhar a vida, interpretar a vida com outros olhos. Ela nos liberta, por exemplo, quando ela nos liberta da ideia da unicidade das existências. Isso aqui é uma passagem. É rápido. As pessoas costumavam dizer a morte é uma passagem. E não é não. Para de falar isso, não é não. A vida que é. Ora, meus irmãos, o que é uma vida por mais longeva que ela seja, 80, 90, 100 anos? Frente à eternidade não é nada. A verdadeira vida é além dessa em plenitude. Isso aqui é apenas um instante. Temos que nos convencer do quão instante é esse instante, do quão rápido isso passa. Nós perceberemos que aquela dor que parecia uma coisa imensa e sem fim, a certeza nós temos de que ela vai passar. Vai passar invariavelmente. Não existe uma dor que dure para sempre. O sol sempre volta a brilhar. Ah, Guilherme, isso é clichê, isso é frase de coach. Não é não, isso está na mensagem espírita. A mensagem espírita ela nos esclarece exatamente dessa realidade. Meus irmãos, vamos chegando aos instantes finais desse nosso encontro. E eu gostaria de convidá-los a todos que possamos juntos fazermos uma prece de agradecimento a Deus. E assim, Senhor, mais uma vez te buscamos para te agradecer por esses instantes, por esses momentos em que nós tivemos a oportunidade de, através da mensagem espírita, fazermos essas reflexões. Que a sua luz possa permanecer em nossos corações, em nossos lares, guiando os nossos passos, clareando os nossos pensamentos, auxiliando-nos, Senhor, na nossa tarefa, que é de vencer a nós mesmos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e obrigado por tudo. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.